Olá, boa noite. Não sei se você sabe, mas a partir de amanhã, 21 de agosto, você vai ter todos os dias e sempre nos mesmos horários a campanha política Eleições 2012. Milhões de reais serão gastos na apresentação de candidatos que disputam o voto de milhões de eleitores. A questão é saber até onde o marketing dessas campanhas consegue, de fato, o voto de cada um de nós. Ou melhor, o que leva o eleitor brasileiro a votar em fulano e não em beltrano? O que pesa nesse processo de escolha de candidatos? Com a palavra, Alberto Carlos Almeida, cientista político do Instituto Análise e autor do livro A Cabeça do Eleitor. Boa noite, Alberto Carlos. Boa noite, Salete. A campanha pela televisão garante voto? Apesar da chatice que é? Sim, ela é importante. Quer dizer, você pega esse ano, né, até agora, até hoje, em todos os lugares, a campanha não está morna, ela está gelada. Verdade. Está congelada. Ninguém sabe que esse ano tem eleição. Então, a partir do horário eleitoral gratuito, o eleitor vai tomar conhecimento que tem eleição. Ele vai, primeiro, a primeira fase, ele vai dizer, olha, começou a propaganda porque tem eleição esse ano. Aí vai ficar aquela incerteza, o eleitor não está ligado na política, vai ficar aquela incerteza e no decorrer da propaganda ele vai ter certeza que vai ter eleição. Ah, então esse ano vai ter eleição. E ele vai se decidir. A propaganda eleitoral, ela tem... existem duas coisas muito importantes na propaganda. Ela torna conhecido um candidato pouco conhecido. Tá? Isso, muitos candidatos hoje entram em várias campanhas como candidatos com intenção de voto muito pequena e no decorrer da campanha eles vão se tornar conhecidos. Olha, a gente vai entrar num carro e vai ouvir propaganda. Né? No rádio, motorista de táxi, no nosso carro, a gente vai ligar a televisão e vai estar passando comercial, não é só aquele bloco noturno no início da tarde que a gente vai ver. Tá? Então, o eleitor vai começar, olha, esse é o candidato do partido tal que eu gosto, esse é o candidato do outro partido que eu gosto. Então, ele vai começar a tomar conhecimento de alguns candidatos novos. E isso tem impacto no voto. Candidatos que hoje, em diversos municípios do Brasil, têm intenção de voto muito pequena, vão crescer por conta disso. Número 1. Número 2, que é muito importante no horário gratuito. Vai ficar claro em cada eleição que tem, sei lá, televisão, qualquer tipo de propaganda, mas é claro, televisão e rádio, isso é mais acentuado, mais rápido. Vai ficar claro quem é o candidato que representa o governo, quem é o candidato mais oposicionista ou que representa a oposição. Para os eleitores, nesse momento, em vários lugares, isso não está tão claro. Tá? Então, o horário, ele cumpre também esse papel, que é um papel relevante. Praticamente em qualquer lugar, com algumas exceções, vai ter um candidato que irá defender o governo, o status quo lá. Tá? Ou é o prefeito que disputa a reeleição, ou é o candidato do prefeito que não pode, já foi reeleito, não pode disputar a eleição. Em alguns lugares, ninguém vai estar associado ao governo, mas na maioria dos municípios brasileiros, haverá um candidato do governo. E a propaganda vai deixar isso claro, quem é o candidato do governo, quem é o candidato que defende o governo naquele município. E vai haver um ou mais candidatos de oposição e o eleitor vai ver quem é o maior oposicionista, quem é aquele oposicionista mais virulento, oposicionista que fala as coisas mais corretas do que tem que ser mudado na prefeitura. E isso altera o voto, altera muito o voto, bastante o voto. Tá? No decorrer da campanha, a gente vai ver várias alterações de voto em diversos municípios do Brasil, em função... Tem um peso maior esses dois fenômenos que eu mencionei. Tornar alguém mais conhecido e ver quem é o candidato de governo, quem é o de oposição. Exemplo concreto da última eleição presidencial 2010. Em janeiro de 2009, fevereiro, março de 2009, a intenção de voto do Serra era 60%. Em torno de. Tá? 60%. Por quê? Muita gente que avaliava o governo Lula ótimo e bom, ou seja, muita gente que aprovava o governo Lula, votava no Serra. Por que isso acontecia? Porque não sabia que o candidato do Lula era Dilma. Na medida em que essas pessoas foram tomando conhecimento que o candidato do governo era Dilma, foram abandonando o voto no Serra e passando a votar na Dilma. A campanha eleitoral cumpriu essa função que é fundamental, a função de informar o eleitor quem é o candidato do governo, quem é o candidato da oposição. E o que é o candidato do governo para o eleitor? O eleitor de nível mais baixo de educação.
O que é o governo, o que é a oposição? Você acredita que exista isso de fato? Sim. Na cabeça dos eleitores? Claro, olha... O que é posição, o que é oposição, partidos, o que caracteriza esse partido, o que caracteriza aquele? E na primeira questão que você levantou, você disse o brasileiro não é ligado em política. Mas é todo mundo, quer dizer, não é o brasileiro, a maior parte da vida de cada um de nós é a vida privada, né? É o trabalho, é colocar o sustento dentro de casa, é cuidar dos filhos, cuidar da família. Quer dizer, poucos sabem o que a política interfere nesse nosso dia a dia. Ou seja, o seu dia a dia, ele corre e é elaborado muito em função do governo que você tem, da prefeitura que você tem, se você vai pagar pedágio ou não para entrar na cidade, se você vai ter uma mobilidade urbana maior ou menor. Qualidade de vida depende do político. Sim, mas olha só, mas tem uma coisa, um fenômeno interessante que aconteceu no Brasil nos últimos 10, 8 anos, que foi essa grande melhoria da condição social da população. Então, como é que a população... essa campanha já reflete um pouco isso. Como é que a população passa a olhar isso? Olha, minha vida melhorou muito. O que significa minha vida melhorar muito? Eu reformei minha casa, eu mudei de casa... sei lá, comprei bens novos. Então o cara pensa o seguinte, agora a eleição para prefeito, diz, minha vida melhorou independente do prefeito. Não é? Eu tenho a vida privada, o Brasil não é europeu inteiramente, não é norte-americano inteiramente. Então o americano diz assim, olha, minha vida melhora, eu não quero que o governo me enche o saco. Se o governo não me atrapalhar, eu melhoro sozinho, por meio do meu trabalho. O brasileiro tem um pedaço dessa ideologia muito forte. O brasileiro tem um elemento americanizado. Obviamente, não é totalmente americanizado. Então, o que acontece? Nos últimos 10 anos, todo mundo melhorou de vida. O cara diz, se o governo não me encher o saco, eu melhoro de vida. Trabalhando, etc. Olha aí os empregos, eu estou correndo atrás. O brasileiro tem disso. Então, de alguma maneira, dane-se a política. Tudo bem, eu vou lá e voto. Mas não é uma coisa que vai determinar a minha vida. Como era no passado, a economia vai se tornando mais forte, mais pujante, eu vou me sentindo mais confiante no meu trabalho, na minha família, as oportunidades. Tudo bem, é o governo lá em última instância, mas não é só o governo, a sociedade está agindo, as pessoas estão trabalhando. E esse raciocínio, em parte, é verdadeiro. Esse raciocínio, em parte, é verdadeiro, sem dúvida. Eu até acredito que o brasileiro, ele não tenha ainda a noção da importância do município e da gestão municipal no seu dia a dia. Quando você falou, o emprego vai bem, é presidente, é eleição para presidente, entendeu? Aí as pessoas se movem muito em função da qualidade de vida que está sendo oferecida pelo país naquele momento. Então, o presidente é bacana, é bom, o presidente é ruim. Não é? É uma análise muito rasteira, na verdade, que o eleitor brasileiro faz. Mas olha, a nossa tradição aí tem diferenças culturais, né? A melhor coisa que tem é comparar com os Estados Unidos para nos entender. Vamos comparar com os Estados Unidos? Apesar de toda a diferença que nós temos no processo eleitoral americano e Brasil, né? Mas a diferença tem a ver com culturas diferentes, tá? Vamos olhar os Estados Unidos para entender a gente. Okay. Os Estados Unidos têm poder local. Tem o time de beisebol do local, que a pessoa torce para o time de beisebol, futebol. A gente não tem disso. Perfeito. O voto é distrital porque o poder é local. O Brasil não tem disso. É uma pena. Não tem essa coisa, mas são tradições diferentes. Quer dizer, eu não estou dizendo, não tem a melhor ou pior, quer dizer, são coisas diferentes. Eles valorizam demais o poder local. Você pega a chegada de atletas em Olimpíadas. Tá, no mundo inteiro, foi transmitida a chegada da Rússia, no aeroporto de Moscou, no Brasil, aeroporto de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos não tem aeroporto de Nova York chegada de atletas. O aeroporto é da cidadezinha que o atleta mora, que foi treinado. É totalmente centralizado, totalmente local. Que é muito mais importante, de repente. Sei lá, para eles, para nós não. Quer dizer, são diferentes, são culturas diferentes, são mundos diferentes. Mas isso não nos tira um pouco da sensibilidade da política, da importância de uma eleição municipal? Tem importância, mas é diferente da que tem lá, entendeu? Tem importância. Lá tem mais importância. Muito mais, tem muito mais importância. Né? Lá, a polícia é local. A polícia não é estadual nos Estados Unidos. Quem paga a polícia é o município. Diga-se passagem, o que é ruim para eles, porque vários municípios estão quebrados justamente por causa disso. Tá? Então, o que é bom de um lado pode ser ruim do outro. Quem paga a polícia e bombeiro nos Estados Unidos é o município. Isso quebrou centenas de municípios americanos. No Brasil, não, é o governo estadual. Roberto Carlos, o marketing na política, é tudo? Como foi na eleição do Fernando Collor de Mello? Um mero desconhecido? Não, o marketing o quê? Comunicação. Você tem que comunicar... Apresenta e
pá. Sim, mas se você tiver um governo pessimamente avaliado, você não vai fazer mágica, né? A política pode melhorar, a comunicação pode melhorar, a avaliação pode, mas ela tem limites. Tá? Então, assim, você precisa... Você perguntou, o eleitor sabe a diferença entre governo e oposição? Claro que sim. Primeiro, quem é o governo? O prefeito que disputa a reeleição. Será? Todo mundo sabe quem é o prefeito. Todo mundo, em qualquer município brasileiro, sabe quem é o prefeito. Porque ele foi eleito na passada. As pessoas foram lá e votaram, ou contra ou a favor dele. Então, todo mundo conhece o prefeito. Aí o prefeito vai e disputa a reeleição. Vamos lá, pega todos os municípios que o prefeito está disputando a reeleição. O que o prefeito vai fazer? Defender o governo dele. Ele não vai dizer que ele não é prefeito. Não, agora eu sou contra a minha prefeitura. Não tem como fazer essa campanha. É impossível. Então, número 1, quando o prefeito disputa a reeleição, fica óbvio e ululante quem é o candidato do governo. É o prefeito que disputa a reeleição. Todos os demais são de oposição. Não existe um outro candidato de governo. Tá? Aliás, sempre só tem um candidato de governo. Isso é uma regra. Tá? E quando o prefeito não disputa a reeleição, ele tem duas escolhas. Ou ele indica um sucessor, que é muito comum, ou ele se abstém de fazer parte da campanha. Tá? Se ele indicar o sucessor, de novo, vai ficar claro para o eleitor quem é, porque o prefeito vai lá fazer campanha para o sucessor dele. Tá? Então o eleitor verá quem é o candidato de governo em função do apoio do prefeito. Se o prefeito se abstém, vai ter algum candidato de oposição que vai dizer, olha, o prefeito está se escondendo. Na verdade, o candidato dele é fulano. Foi vice dele muito tempo, agora ele está saindo porque a prefeitura dele está mal avaliada. Isso é parte da disputa política. Entendeu? Então, assim, vamos dizer, 90% ou mais dos municípios brasileiros ficará bastante claro para o eleitor quem é o candidato de governo, um só, e quem são os candidatos de oposição. Vai ter lá um percentual de municípios, uma proporção de municípios em que o governo está tão mal avaliado que não tem candidato de governo. Todo mundo é de oposição. Tudo bem. O eleitor vai decidir quem é a oposição mais confiável para fazer as mudanças necessárias. Tá, mas isso é muito claro, isso é muito simples e muito claro para o eleitor. O brasileiro vota no partido ou vota no candidato? Vota mais no candidato do que no partido. Quanto menor o município, isso é dado real de pesquisa, quanto menor o município, menor a importância dos partidos. Como? Você pergunta assim, você tem alguma simpatia partidária? Gosta, votaria nesse ou naquele partido? A quantidade de não sabe, resposta não tem nenhum, é gigante. Quando vai aumentando o município, São Paulo, Rio, você tem mais simpatias partidárias. Isso significa que a pessoa fica esperando o partido? Não é que ela fique esperando o candidato do partido, mas ela tem uma afinidade, ela faz parte daquela, sei lá, daquele pilar ideológico. Vamos pegar a eleição de São Paulo. Tá. A eleição de São Paulo, as últimas 6 eleições, 88... se for para 85, vai dar no mesmo. 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008. Em todas elas, o candidato do PT ou foi o primeiro mais votado ou foi o segundo mais votado. Todas, sem exceção. E o candidato do PT é quem? O candidato de centro-esquerda. Significa que o eleitor tenha simpatia com o PT? Sim, não. Significa que tem um eleitorado que está predisposto a votar num candidato que tem o perfil do PT. Tá? E quem foi o primeiro ou segundo mais votado do outro lado, que não foi PT? Foi algum candidato do perfil de centro-direita conservador. No início era ou o Maluf, alguém ligado ao malufismo, e depois foi substituído pelo PSDB ou Kassab, está na última eleição. Então, São Paulo tem claramente 2 pilares ideológicos definidos na eleição para prefeito. São Paulo faz um segundo turno, tende a fazer um segundo turno, com um candidato de centro-esquerda contra um candidato de centro-direita. Pode variar o partido, no caso do PT não variou até agora desde 88. Tá? Em alguns municípios acontece assim. São Paulo isso é muito bem definido, mas em vários lugares isso acontece desse jeito. Em geral, municípios maiores, em geral, municípios capitais. Você tem um lado que é conservador e um lado que é, sei lá, o lado de centro-direita e o lado de centro-esquerda. Tá? E aí pode variar a sigla partidária que entra ali dentro, dependendo do grau de organização em cada lugar. É fato que São Paulo tem uma resistência muito grande ao Partido dos Trabalhadores? Olha, o PT, de 88 para cá, perdeu mais do que ganhou. Mas ganhou... Em São Paulo. Tá, mas ganhou. Quer dizer, é um fato que tenha ganho, um fato que tenha tido. Então, o PT tem mais dificuldade do que o lado de centro-direita, o lado conservador, de eleger o prefeito de São Paulo. Pega o resultado. De 88 para cá tem sido assim. Tá? É isso que tem acontecido em São Paulo. Programa de governo. É alguma coisa que sensibilize. O programa de governo é uma coisa técnica, ninguém vai ler, ninguém sabe que existe. Quer dizer, o programa de governo ele tem que ser traduzido
em uma comunicação fácil para... Quer dizer, você tem um documento, a maioria das campanhas tem algum documento, que é o programa de governo, mas aquilo jamais será comunicado do jeito que está lá, aquele documento bruto. Mas não é isso que deveria ser propagado? O programa de governo do candidato X, do candidato Y, a Salete tem que programa de governo, hã? Eu acho Vamos que lá. não, Salete. Alberto Por que eu Carlos? acho que não? Porque se isso for... Vamos supor que todos os eleitores comportassem assim e pegassem um documento desse tamanho e fossem ler durante a campanha. Não precisa ser assim, desse tamanho. Mas você tudo pode bem falar. assim que você... A Soninha, de repente, aqui Aí não em vai São ter Paulo. voto nenhum. Pois é, rapaz. Você tem que fazer... Quanto mais você fala das suas preferências enquanto projetos de colocação à aprovação, quanto mais você se apresenta com o projeto, mais difícil se eleger fica. Mas olha, é um fenômeno social legítimo, é o fenômeno da comunicação. Fernando Henrique foi eleito em 94, 98, Plano Real. Tem um programa de governo, tem um documento desse tamanho. Não vai apresentar na televisão, vai perder voto. Perde voto. Mas sabe o que isso é no mundo que acontece? É no mundo inteiro. As pessoas precisam de atalhos para ter acesso à proposta do candidato. São atalhos. Um calhamaço desse tamanho não é um atalho. É um caminho completo, com início, meio, fim, idas e vindas, passando por aqui. Não, você quer atalhar. O que esse cara representa? Plano Real. Eu estou gostando do Plano Real, melhorou minha vida, mantenho o cara lá, é simples. A decisão, ela tende a ser mais simples. Aliás, a maioria das decisões da nossa vida, a gente tende a usar um critério mais simples para tomar a decisão. Porque quanto mais variáveis você considera, menos você decide. Se você for pensar demais isso, aquilo, você acaba que não decide nada. Você tem um critério intuitivo, digamos assim. A intuição é fundamental na nossa vida para a tomada de decisão. Então, a comunicação de uma campanha lida com a nossa intuição. A minha intuição é que, se mantiver o Plano Real, minha vida é melhor. Então, eu vou votar no cara que vai manter. É isso. Pronto, está decidido o voto. A minha intuição, aí, sei lá, o Fernando Henrique, no último ano dele, do segundo mandato, uma avaliação muito ruim, 2002, desemprego muito elevado, aí a minha intuição é que eu devo votar no candidato que sempre esteve associado ao combate ao desemprego, ao Lula, sindicalista, votei nele. O governo funcionou. Viu? A minha intuição estava correta. Tá, então é um pouco isso, quer dizer, a comunicação ela não precisa e não deve ser complexa. Porque nós, ao tomarmos decisões importantes na nossa vida, não levamos em consideração critérios hipercomplexos para tomar essa decisão. É verdade. É isso. É verdade. A corrupção afasta o eleitor brasileiro da política? Ou a corrupção já virou, assim, uma coisa do nosso dia a dia? Sim, olha, é claro que no longo prazo... que você toma todo dia. O eleitor acha o seguinte, faz uma perguntinha para o eleitor, todos os políticos são corruptos ou não? Tem os que são mais... Então ele vai dizer que todos são corruptos, igualmente corruptos no Brasil. Tá? Então, na verdade, ela nivela por baixo, e aí você vai ter o seguinte, já que todos são corruptos, quem é que melhora a minha vida? Pronto, aí ele vai então eu mantenho ele lá no poder, ou então troca. A corrupção não inviabiliza a eleição de um candidato. Paulo Maluf, por exemplo, poderia ser uma referência nesse argumento? Olha, sim e não. Não inviabiliza, porém, ele foi perdendo massa muscular eleitoral durante a sua vida. Paulo Maluf ganhava a eleição para prefeito, depois passou a ir para o segundo turno e perder, depois passou a não ir para o segundo turno e depois passou a não ser candidato. Ele foi, com o passar do tempo, é claro que é um processo natural de envelhecimento da candidatura, mas foi, com o passar do tempo, perdendo densidade eleitoral, porque o próprio mundo político não viabiliza. A corrupção é moeda de troca dentro do mundo político. Então, você está dentro de um partido, tem dois postulantes dentro do partido, um tem escândalo, o outro não, o cara que não tem escândalo utiliza o escândalo do outro para inviabilizá-lo dentro do partido. Ótimo! É assim que se faz a depuração. Tá? Porque ele vai... É claro que vai tirar algum grau de... Vão tirar... A corrupção tira votos, sim, não tem a menor dúvida. Tá? Mas ela não inviabiliza completamente a eleição de alguém. Não, o que ela faz... O Paulo Maluf foi o mais votado. Mas para deputado você esquece, porque para deputado ele já inviabilizou a vida majoritária dele, ele já não é eleito prefeito, ele já foi eleito governador, depois passou a ser eleito prefeito de novo. Eu repito, quer dizer, ele foi perdendo densidade eleitoral por causa disso. Tá? Ok. Então, Quércia foi um grande governador de São Paulo, na época dava-se de barato, esse é o futuro presidente do Brasil? Nunca. Teve um desempenho eleitoral pífio na eleição nacional que disputou. Então, inviabilizou?
o eleitor dá a sua punição aqui e acolá e vem no longo prazo fazendo isso. Tá? E os políticos têm ficado mais preocupados. Isso é um fato. Você tem tido uma depuração de quadros políticos ou eles têm se comportado de uma maneira mais correta nos últimos anos, com medo da justiça, com medo das denúncias de corrupção e com medo daquilo que eu falei no início. A disputa interna no partido, isso é moeda importante para inviabilizar ou não alguém. Dinheiro, campanha política, enriquecimento. Você me disse que para você se candidatar, você tem que ter grana. Exato. Custa dinheiro você se propor a um cargo público. Então, eu tenho que ter dinheiro para minha campanha. Se eu tenho dinheiro, por que se busca tanto na política o enriquecimento pessoal? A campanha no Brasil é das mais caras do mundo. É mesmo? Isso é uma questão, quer dizer, se você põe muito dinheiro na campanha, você está pensando no retorno que isso traz. Tá? Então, isso... Agora, em todo lugar do mundo, você precisa ter recursos para fazer campanha. A campanha é uma coisa cara. Nós vimos aí recentemente, foi um sucesso de bilheteria, o filme sobre a Tátia. O filme não enfatiza algo importante. Ela se casou com um marido rico, que era quem financiava a campanha dela. Inclusive, isso deu independência a ela dentro do partido. Sem dúvida. Ela não dependia de recursos do partido para fazer campanha e ela pôde peitar o partido dela justamente por isso. Verdade. Tá? Então, é uma trajetória muito comum o que você falou. Primeiro você enriquece e aí depois você entra na campanha. Primeiro você cria, sei lá, enriquece ou cria laços empresariais, você monta o seu esquema de financiamento de campanha e depois você entra na política. Isso é algo muito comum. Quer dizer, quando se entra na política, já se está comprometido. Com alguns... Sim, mas olha, vários... em qual situação no mundo você não está comprometido? Não existe. Só Deus. Um candidato isento, um candidato de maioridade, de independência. Isso é impossível. Esquece. Claro que isso, não sei por que as pessoas desejam isso. Você está criando um objetivo que jamais será alcançado. Você pega quem financia a campanha de republicanos nos Estados Unidos, indústria bélica, bababá, bababá. Quem financia a campanha de democratas dos Estados Unidos, ZONG, disso, daquilo. Está lá, é transparente. Eu acho que lá fica mais fácil, porque lá você tem 2 grandes partidos. No Brasil você tem dezenas. Mas eu acho que o Brasil tem um elemento adicional. O americano, ele não tem problema com isso. Quem deu dinheiro, e tudo bem, vai chegar no governo, vai defender o interesse. O brasileiro tem. Ele acha isso que tem não é claro, talvez? Não, e se deixar claro, as pessoas vão aceitar? Vai haver resistência. Esse é que é o problema. Você tem um moralismo meio bobo no Brasil, sei lá, uma suposição de um bom selvagem, etc., alguma coisa desse tipo, que nunca vai acontecer. É uma bobagem isso, uma tremenda bobagem. E no Brasil se enriquece na política. No resto do mundo, você fica rico como político? Olha, você pessoalmente pode não ficar rico, quer dizer, mas você pode passar a ter uma vida confortável, né? Porque você atendeu a determinados interesses, você saiu do poder, esses interesses retribuem e você tem uma vida confortável. Você é ligado a determinados grupos empresariais, isso não tem... A política você pega o grupo empresarial dos fundadores do jornal É o País, na Espanha. Tem vinculações com o Partido do Socialista Operário Espanhol. Isso é claro para todo mundo, Felipe González, etc. São ligações históricas. Tá? Então, isso não é problema. A gente não pode ter hipocrisia com relação a isso. O Brasil vai continuar tendo. Não é a gente conversando isso aqui que vai resolver. Sem dúvida, mas é um problema para a gente. Tá? Porque você quer ser um doador de campanha, alguém que defenda seus interesses, e você não doa porque vai aparecer e vai ser criticado. Ora, qual o problema com isso? Simplesmente você tem que saber que tem 2 lados. Quando um grupo chegar, um lado é favorecido. Quando outro grupo chegar, o outro lado é favorecido. E assim que é. Verdade, não existe nada suspenso, entendeu? É só Deus, quer dizer, o resto não tem. Quer dizer, você está num mundo real, você precisa de recursos, tem que ir atrás dele, tem que retribuir depois. É assim que o mundo funciona. Roberto Carlos, mensalão, eleição. Nada a ver. Nada a ver. Inicialmente a gente conversou, todos os políticos são corruptos, igualmente corruptos. Então, que diferença isso faz? O que esse mensalão traz de novo? Nada. Está junto com a CPI do Cachoeira, diga-se de passagem. Um atinge um lado, outro atinge o outro. Então você vê, tem escândalos para qualquer gosto na mídia brasileira hoje. E sempre, né? A segunda coisa importante, Salete, nós vimos aí pesquisas agora recentemente divulgadas, popularidade da Dilma. Vamos lá, vamos raciocinar junto com o eleitor. O eleitor pega e olha o mensalão, o PT está envolvido. E olha a Dilma. Meu consumo está aumentando, está indo bem, minha vida melhorando. Porém, eu estou vendo o mensalão. Então, por que o PT foi condenado, vai ser condenado, sei lá o que acontece no mensalão? Porque, então, agora eu vou avaliar mal a Dilma.
O governo da Dilma está ruim. Claro que não. Ninguém. Isso é um raciocínio absolutamente impossível, obtuso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é alguém processado por um escândalo de corrupção, a justiça disse, olha, está culpado, está condenado. Outra coisa é o desempenho de um governo. Que surpreende. Ele não vai associar uma coisa com a outra. Está dizendo, o governo de Dilma está indo bem, eu avalio bem. O mensalão tem que ser condenado, eu apoio também condenado. Pronto. Acabou. As duas coisas são compatíveis. Vamos utilizar o mesmo raciocínio para a eleição municipal. Eleição de São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, onde tiver candidato do PT. Eu quero dizer, este candidato vai melhorar a minha vida no município que eu moro. O governo dele é do PT, está indo bem, vou mantê-lo. Ou, ao contrário, ele é o principal opositor de um governo que eu não estou gostando, ele é do PT. Mas eu não vou gostar dele, eu não vou votar nele porque o mensalão condenou políticos do PT. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Então por que o eleitor irá associar uma coisa a outra? Não tem razão nenhuma para associar. De novo, seria um raciocínio completamente maluco e obtuso. As pessoas não são assim. Número 1, todos os políticos são iguais. Número 2, não dá para associar uma coisa com a outra, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Número 3, o principal do mensalão aconteceu em 2005. As notícias novas, frescas, foram em 2005. Pois é. Agora é tudo requentado 2012. Em termos de notícia. Agora é o seguinte, é um julgamento que pode ser condenado ou não. Para condenar tem que ter provas. Então, quer dizer, agora até não há mais novidade. Mas, vai condenar esse porque não se condenou todos os outros. Ainda entendeu? tem isso. E aí o outro lado prejudica o PT, sim, mas pode favorecer, justamente por isso. Ora, se todos os políticos são corruptos, por que só os do PT são condenados? O PT pode muito bem fazer esse discurso e funcionar perfeitamente. O eleitorado vai dizer a verdade. Quer dizer, o engajamento do presidente Lula, neste momento, nos seus candidatos ou nos candidatos do Partido dos Trabalhadores, as prefeituras deste país, é fundamental. Ele sabe disso, portanto. Sim, por isso que ele está tão empenhado nessa coisa de participar de forma muito ativa, principalmente em São Paulo. Isso quer dizer que em São Paulo nós podemos ter uma guinada aí de Fernando Haddad? Sim, é fundamental, mas não faz milagre. O Kassab está muito mal avaliado. O ótimo e bom do Kassab em São Paulo é 20%. Serra é um candidato associado ao Kassab, é o candidato do Kassab. O Serra também, por si só, já... Então, as chances do Serra ganhar a eleição são muito baixas. Aí você olha para o candidato, que é o principal de oposição ao PT, vai crescer, tudo bem. Vamos agora pegar um outro caso, Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte é muito bem avaliado. Então, as chances dele ganhar são muito altas. O Lula estando na campanha do outro candidato do PT de oposição. É isso que eu digo. O Lula é importante? Mas você não faz milagre. Existem coisas que têm um peso local, que definem, e a avaliação do governo é a coisa isoladamente mais importante. O eleitor tenderá a manter no poder governos bem avaliados, senão você vai dizer, interna todo mundo, que todo mundo é esquizofrênico. Um governo está bem avaliado, mantém. O eleitor tenderá a manter esse governo, a maioria dos governos bem avaliados serão mantidos e a maioria dos governos mal avaliados serão mudados por governos de oposição, candidatos de oposição. Independente do engajamento do Lula. O Lula vai facilitar esse processo nos lugares em que ele estiver apoiando ou o candidato do governo bem avaliado ou o candidato contra o governo mal avaliado. Ele será um facilitador desse processo. Por isso as chances de Fernando Haddad. Sim, porque nós isso temos uma péssima gestão. O que acontece? Algumas campanhas eleitorais melhoram a avaliação, mas o ponto de partida do Kassab é um ponto muito baixo. Na eleição passada, ele começou com 40% de ótimo e bom e chegou a 60%. Começar com 20% de ótimo e bom e chegar a 60% pode acontecer, mas eu nunca vi. Será a primeira vez que isso vai acontecer. Voto nulo. Caiu muito. O voto nulo, se você pegar os resultados eleitorais antes da urna eletrônica e depois da urna eletrônica, o voto branco e nulo despencou. Por quê? Porque era erro. As pessoas que vão votar, em geral, não anulam o voto. Você tem no Brasil, historicamente, agora, pega todas as estatísticas das últimas eleições, 20% de abstenção. Na média ali, a abstenção cai quando tem um recadastramento eleitoral, ela tende a cair, mas as eleições, se você quiser chutar um número, chuta 20%, a abstenção vai ficar ali perto de 20%. E você tem um branco nulo muito pequeno, abaixo de 10%, sei lá, 5%, uma coisa bem baixa. O voto obrigatório, de alguma forma, poderia ser usado como uma justificativa à qualidade de candidatos? Olha, de novo, o voto é obrigatório no papel no Brasil, mas na prática 20% não vai votar, 80% vota.
Esse grau de abstenção é muito semelhante a países em que o voto não é obrigatório. Ah, ok. Tá? Então, assim, a obrigatoriedade do voto no Brasil, ela, na verdade, se resume a duas punições que vira e mexe são anistiadas, que é você tirar o passaporte, precisa dos comprovantes que foi votar, e obter um emprego público. Fora isso, você não tem mais nenhum tipo de retaliação para não ir votar. E você tem anistias de tempo em tempo. Você justifica, claro. Então, quer dizer, na prática, hoje no Brasil, o voto não é obrigatório. Vem sendo propagado aí em algumas redes as pessoas, sociais, o voto nulo. Tudo bem, não, e ainda prática... com uma bobagem, monstro. O voto nulo, dependendo da percentagem, ele acaba com a eleição. Ou seja, você necessariamente tem de ir para uma outra eleição. Você vê assim, aí querem um voto que, sei lá, totalmente livre, não obrigatório. Tudo bem, vamos supor que faça e grande parte do eleitor não vai votar, porque aí menos 50% vota, aí alguém é eleito, aí vão questionar a legitimidade do resultado. Então, quer dizer, não tem sistema perfeito, né? Tudo que tem alguma virtude vai ter um defeito. Você pode questionar a legitimidade, mas você não vai inviabilizar. Mas vamos supor que uma eleição, isso para o americano é totalmente aceitável. A eleição presidencial nos Estados Unidos, em várias eleições, menos de 50% foi votar. Inclusive lá a eleição não acontece no fim de semana, acontece numa terça-feira, um dia de trabalho comum. Então, isso não é questionado. O americano aceita. São mundos diferentes, é só isso. Você que é do mundo das pesquisas, pesquisa eleitoral, por que nós temos a pesquisa eleitoral como um trunfo, sempre? Hoje sai tal pesquisa, amanhã sai tal pesquisa. E isso os candidatos ficam completamente enlouquecidos com as pesquisas eleitorais. Por quê? Porque os candidatos acreditam em mágica. Eles acham que se sair uma pesquisa, o eleitor vê o resultado, muda o voto. Quer dizer, não muda? Assim. Como é que você... A pesquisa eleitoral ela tem um peso importante para obter financiamento, para você chegar com o resultado de pesquisa para um financiador de campanha e dizer, olha, eu tenho chance, está aqui. Então você obtém o recurso mais facilmente. E isso... é como o Ibope para você ter patrocínio no seu programa. Se você tem um Ibope monstro, olha, eu tenho chance, você vai lá e apresenta a pesquisa, eu tenho chance de ganhar. E o financiador, beleza, você tem chance de ganhar, então eu vou te apoio. Bancar. Tá? E aí isso pode tornar a campanha mais forte e levar a ter mais voto? Pode. Isso é um caminho para ter mais voto. O caminho direto, o eleitor vê a pesquisa na televisão, no jornal, vê a pesquisa divulgada, diz, ele está na frente, então vou votar nele, isso aí não acontece. Não tem prova nenhuma disso. A cabeça do eleitor brasileiro é muito diferente da cabeça do eleitor italiano ou da cabeça do eleitor americano? Essa é uma pergunta capciosa, Salete, porque é claro que tem coisas semelhantes e é óbvio que existem coisas que são diferentes. Você tem uma lógica de decisão que é semelhante. De novo, vamos voltar ao que eu falei. O governo está bem, né? Então mantém o governo. Você vê aí a crise na Europa agora. Todos os governos foram mudados. Verdade. Por quê? Porque a crise foi associada ao mau desempenho do governo. O que elege é a situação econômica. Governos nacionais, governos municipais e estaduais é diferente, mas governo nacional não tem a menor dúvida. Presidente, a questão econômica. Bem-estar econômico. Municípios... Os serviços municipais. O cara está cuidando da cidade ou não, né? Hoje, nas últimas eleições, nesta e nas últimas municipais, o grande problema que elege ou não elege um candidato ou tira do poder é o da saúde. Não é, por acaso, que é muito comum que um médico seja eleito hoje prefeito no Brasil. Tá? Isso daí existe uma enorme quantidade de... Tá? Por quê? Porque a prefeitura lida com postos de saúde, lida com atendimento básico. Isso vai mal, o eleitor diz, então muda para ver se o outro cara lá vai melhorar o atendimento. Então a saúde é fundamental para a eleição ou não, ou para a vitória ou derrota de um candidato a prefeito. Como ele se posiciona com relação à solução deste problema em particular. Muito interessante. E governo estadual, entra saúde, segurança pública, aí você tem um leque um pouco mais amplo que o município. Como é que o senhor definiria o perfil do eleitor brasileiro? Eu acho o eleitor brasileiro um eleitor extremamente pragmático. Extremamente pragmático. Ele, nesse sentido, a ideologia do eleitor brasileiro é a ideologia do pragmatismo. Ele não é caracterizado pela ignorância? Não, as informações básicas que ele precisa para tomar uma decisão eleitoral, ele tem.
Nas campanhas. Ele tem durante as campanhas, ele tem ali acesso à informação básica. E o nosso quadro político vem se depurando. Você pode ter uma visão pessimista, mas se você olhar vários políticos aí que saíram da vida pública, porque o eleitor tirou, não foi a justiça que condenou ou prendeu, né? Isso vai começar a acontecer a partir de agora. Mas o eleitor simplesmente tirou vários políticos do cenário público. A gente mencionou aqui anteriormente. Claro. E essa é a função. E o perfil? Quem é o cara que vota? Olha, ele é muito difícil, Alex, você dizer tem um perfil único. Você tem divisões no Brasil, quer dizer, a gente falou disso, quer dizer, você tem um eleitor que é mais de centro-direita, um eleitor que é mais de centro-esquerda, você tem um eleitor de centro, que é aquele que define a eleição, que é muito interessante, eleição em segundo turno, quer dizer, você tem tido uma convergência para o centro político no Brasil, isso é muito bom para a nossa democracia, existem vários consensos que foram formados no Brasil, um consenso com relação à política social, um consenso com relação à política econômica, por conta dessa convergência para o centro. Agora, o mais importante, no meu entender, é que nós temos uma sociedade dividida. Isso é bom para a disputa política. Você pega a Argentina. A Argentina, os peronistas ganham sempre, eleição nacional. Você quer saber quem será o presidente da Argentina, vê quem o peronista vai escolher como candidato. Grosseiramente, é isto. De 1930 para cá, somente presidentes peronistas terminaram o mandato de presidente. Só. A oposição, a UCR, nunca conseguiu terminar o mandato. No Brasil não é assim. Tá? Isso é ótimo, significa o seguinte, qualquer um que estiver no governo tem que mostrar serviço porque vai ser mordido nos calcanhares pela oposição. Tá? Então, tem um perfil único, eu coloquei, é uma coisa pragmática, tem que melhorar a minha vida. Agora, um perfil único, ideológico, não tem. Tem mais jovens do que idosos? Sim, a participação do jovem hoje é muito maior do que depende do que você chama de jovem, né? A nossa curva está mudando, demográfica, estamos vivendo o bônus. Sim, tem, mas está envelhecendo rapidamente. O país inteiro, né? Você percebe alguma diferença significativa entre o universo jovem de eleitores com o mais experiente? Do ponto de vista de alinhamento, você vai ter a mesma coisa dos dois lados. Aquele eleitor mais de centro-esquerda, mais de centro-direita, centro. Isso vai ter em todas as idades. O jovem é mais para a esquerda, mas não tem essa... Não, você tem as divisões, né? O que você vai ter são temáticas diferentes, você vai ter que tratar... Exatamente. Né? A Soninha em São Paulo, vai ter que lidar com internet, campanhas sustentáveis, etc. Mas você vai ter o jovem que quer mais isso, o jovem que quer menos isso. Tá? Então, as questões mudam, mas os alinhamentos permanecem. Muito legal. Olha, senhores, A Cabeça do Eleitor é o livro do Alberto Carlos. É muito interessante, vale a pena ler, tá? A gente poderia ficar mais tempo, mas, infelizmente, o horário mandou que o programa fosse encerrado. Eu agradeço muito a tua presença, Alberto Carlos. Obrigado. Vamos acompanhar essas eleições, de repente, quando num segundo momento, talvez pudéssemos fazer aí tecer algumas considerações a respeito quem sabe desta. Estamos aqui entre o primeiro e o segundo turno, por exemplo. Quem sabe? Pode ser. Muito bacana. Obrigada a você pela participação, obrigada pela audiência. Nós voltamos na próxima segunda-feira, 11 horas da noite, em mais um Fala Sério. Até lá.